Olá, meus amigos, boa noite. Chegamos um pouquinho atrasado aí por conta das questões tecnológicas, como sempre, mas nós estamos aqui de volta com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, tá? O capítulo 1, que é o que a gente está. Cara, eu queria só dar uma relembrada aqui na agenda do CEAL, tá? Quarta-feira nós temos o estudo da Revista Espírita, na quinta-feira o estudo do magnetismo e aos sábados nós temos o estudo do Evangelho, que é muito importante. Agora, um outro recado importante, pessoal, que eu queria passar para vocês é o seguinte: a partir de janeiro, as nossas lives, as nossas transmissões, elas serão feitas pelo YouTube, tá? Então, corre lá no canal do YouTube do CEAL, tá? A gente vai deixar um link lá nesse post do Facebook, e você vai lá, se inscreve para quando começar mesmo as transmissões pelo YouTube, você já está preparado. Ok? Já tem gente chegando aqui, dando boa noite, Rosemarie, boa noite, Lu, boa noite, Reginaldo, lá de Recife, como sempre, marcando sua presença, Marian Costa, boa noite, Oliveira Maia, boa noite também, uma ótima semana para nós todos também, e Ana Clébia. Pessoal, e agora eu vou chamar aqui os nossos participantes, tá? Primeiramente, chamar aqui para o nosso encontro o Robson. Boa noite, Robson. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos, né? Que mais uma noite de estudo, que nós possamos, né, seguir a nossa caminhada aí em busca de um pouco mais de conhecimento, de um pouco mais de aprendizado da doutrina espírita, tá? Se Deus quiser. Nosso grande amigo Audálio. Boa noite, Audálio. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros de ideal. Nossos irmãos, uma alegria estar aqui com vocês novamente, juntos para esse banquete de estudo que a espiritualidade nos proporciona, né? Um abraço a todos. Estamos juntos. Maravilha. Sejam todos bem-vindos. E, por último, mas não menos importante, o nosso amigo Wellington. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar mais uma vez com vocês, mais uma noite. Agradeço sempre a Deus por esta oportunidade. E vamos juntos. Graças a Deus. Tem mais gente chegando aí. Cleonice, boa noite. Jô Lopes, boa noite também. Pessoal, para quem chegou agora, só dando um lembrete novamente a respeito das lives do CEAL que serão feitas pelo YouTube a partir de janeiro. Então, corre lá lá no canal do YouTube do CEAL e se inscreve já para ficar pronto. Pessoal, vamos começar o nosso estudo. Ó, Rosângela, boa noite, Rosângela. Saudade de você, amiga. Amiga e prima. Pessoal, vamos lá começar com a nossa prece inicial para iniciarmos o nosso estudo. Robson, o microfone está com você, meu amigo. Ok, pessoal, mais uma vez, né? Convidar a todos, né? A prece, na realidade, ela é feita por todos nós, então que todos nós elevemos os nossos pensamentos e busquemos, né, aqueles que estão ao nosso derredor, buscando o nosso ensinamento, buscando trazer para nós, né, bons ensinamentos, bons fluidos, boas percepções para que a nossa caminhada ela se faça cada vez mais convicta, né, daquilo que nós desejamos, que é nos aproximar cada vez mais, né, do bem, do amor. Então, que todos nós possamos pedir ao nosso Pai de amor, de bondade, que Ele nos envolva, que Ele possa tocar os nossos corações e dar para nós as virtudes que ainda faltam em cada um de nós. Que possamos ser resignados com as nossas dores, que possamos ser aqueles que buscam o aprendizado incessante, que cada dia seja um dia de crescimento, um dia de fortalecimento, um dia no qual
despertaremos cada vez mais fortemente para seguirmos ao encontro dele. Ele que nos ama infinitamente, que olha para cada um dos seus filhos e tem para cada um deles o amor fraternal como nenhum outro tem. E é a Ti, ó Pai, que pedimos, ampara-nos. Ampara-nos nessa caminhada, pois ainda somos vacilantes, ainda somos tenebrosos, ainda somos indecisos, quando precisamos decidir, levando em consideração os ensinamentos do Evangelho. Ainda carregamos em nós aquele lobo que fere. E nós precisamos, através do aprendizado do Evangelho que o Cristo nos trouxe, transformarmos-nos, mudar a nossa forma de ser, de agir, de pensar, e fazer com que cada um dos nossos dias seja um dia no qual construiremos o amor, a paz, a serenidade e a felicidade daqueles que estão ao nosso redor e a nossa mesma. A Ti pedimos humildemente, ampara-nos nessa caminhada. Ampara todos aqueles que nesse momento sofrem e choram. Ampara aqueles que não Te percebem como nosso Pai de amor. Sê para eles esse Pai que Tu és para todos nós. Abençoa-nos e ampara-nos nessa caminhada e abençoa toda a humanidade hoje e todo sempre. Assim seja. Sim. Que assim seja. Meus amigos, Reginaldo fez uma pergunta muito interessante aí, ó. Perguntou se será ao vivo, como ocorre por aqui. Sim, vai ser ao vivo, para quem tiver a mesma dúvida, lá no YouTube vai ser ao vivo aqui a partir de janeiro, viu? Então já corre lá. Pessoal, recapitulando o nosso estudo, né? Vamos só compartilhar aqui. Deixa eu só remover essa boniteza e botar essa outra aqui. Bom, a gente parou a última pergunta, né, do nosso estudo passado, foi a pergunta de número 12, né, onde Kardec pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E os espíritos responderam: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. É o que a gente tinha discutido, né? Que a gente tem uma inteligência, a gente tem uma compreensão limitada, então até onde chega o nosso limite é onde a gente consegue compreender as perfeições de Deus, né? Os atributos de Deus. E vamos lá para a próxima pergunta, né? A 13ª, vai englobar todo esse nosso estudo de hoje. A pergunta é a seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Ou seja, a Kardec já está tentando ver se consegue fazer, vamos dizer assim, limitar, né? Vamos dizer assim, consegue já definir os atributos de Deus, mesmo que seja dentro das nossas limitações. E os espíritas, eles respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir a razão. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo, deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. E aí a gente volta àquilo que a gente estava falando na pergunta anterior, né? A questão da ideia completa dos atributos de Deus. E os espíritos novamente dizem: olha, do seu ponto de vista, sim, você tem essa ideia completa, mas há coisas que estão acima da nossa inteligência e da nossa compreensão. Não é isso, Robson? Positivo. E não é nem só da nossa, né, Pedro? É do homem mais inteligente, né?
E nós ainda estamos bem aquém disso, né? Então, o Allan Kardec, né, com essa pergunta, ele tentou englobar, né, uma ideia completa, né, dos atributos de Deus, né? E aí, né, os Espíritos falam que não dá para nós, né, entendermos Deus na sua plenitude, mas para a nossa caminhada, essa concepção, né, de algumas dessas características já são, né, suficientes para que a gente tenha essa visão, né? Porque assim, é um ponto que eu friso, saúde, Aldade, que eu friso Obrigado. sempre. Assim, nós precisamos entender Deus, né? Porque senão a minha vida ela não tem sentido, né? Se eu não tenho a plena convicção que Deus é soberanamente justo e bom, eu vou sempre achar que na minha vida há injustiça. E na vida de todos aqueles em que eu bater os olhos, né, como se diz. Então, ao nosso redor, no nosso entorno, você não encontra felicidade, né? A felicidade é algo muito efêmero, muito passageiro, né? Então, assim, eu acredito que existe um Deus. Espera aí, mas as pessoas não conseguem ser felizes, então significa o quê? Que há injustiça? Não, não há. Então, entendendo Deus dessa maneira, ou seja, eu, né, estou num processo de aprendizado, num processo de engrandecimento moral, e essas vicissitudes que a vida me traz, que a vida me reserva, elas são necessárias para o meu engrandecimento, né? Porque, por exemplo, uma das leis é a lei de trabalho, né? Então, assim, boa parte da humanidade, com certeza, se fosse possível, sei lá, ficar debaixo da árvore esperando que o fruto amadurecesse para não ter trabalho, assim seria feito, né? Se alguém pergunta assim, o que é que você quer? Eu quero ganhar na loteria, né? Então, é a nossa saída, ou seja, a gente poucas vezes diz que o nosso ensejo maior seria, sei lá, se fortalecer no bem, se desenvolver moralmente. Não, a gente ainda tem um quiãozinho, uma ligação muito forte com essa coisa de sombra e água fresca, né? Então, assim, o entendimento de Deus ele é necessário, né, para que nós saibamos, né, que dentro da doutrina espírita, né, que há a revelação, a terceira revelação que nos consola, o nosso caminhar ele se dá pelas nossas próprias pernas e também, né, a partir daquele ponto em que nós nos encontramos de entendimento da vida, de necessidade, de percepção, né? E Deus, né, ele, né, sendo compreendido por nós, ele dá para nós muito mais certezas, muito mais tranquilidade, né, de seguir adiante. É isso aí. Um bom ponto, né, que você, Robson, tocou aí, que é essa questão da felicidade, né, que as pessoas ficam sempre queixosas, né, a maioria das pessoas elas passam a vida se queixando ao invés de agradecer. E sempre em busca dessa felicidade, entre aspas, que não existe. Aí eu vou jogar uma pergunta agora aqui para o Audálio, que é exatamente essa, assim, será que, Audálio, como é que é a sua visão em relação a essa, vamos dizer, falta de felicidade? Tá entre realmente a gente ficar só esperando o fruto cair, é porque a gente não conhece Deus? Quais seriam os caminhos, assim, vamos debater? Você é muito amigo, né, Pedro? Gostei, obrigado, viu? Me pegou de surpresa, mas então Não, vamos lá, ó, né? exatamente, ó, não fica esperando o fruto cair, não, rapaz. Você tem que, ó, tá preparado.
O Robson, na resposta dele, até tocou nesse aspecto que eu também particularmente acho, né, Pedro e demais amigos, que é preciso, a partir dessa compreensão limitada, mas dessa entendimento, dessa crença que nos ama, né, que nos dá oportunidade, que não castiga, mas que nos dá inúmeras oportunidades, esse ser que é amor, eu possa vivenciar uma certa felicidade, né? Porque esse ensinamento Jesus deixou para a gente, né? Que a felicidade não é algo que se fixa só aqui na matéria. A felicidade não é desse mundo, mas nós sabemos que a felicidade, por ser uma conquista individual, né? E a gente, quando passa a estudar a espiritualidade, a compreender que nós somos esses espíritos propensos a ser felizes, porque essa é a nossa destinação, idêntico a também a gente se tornar espíritos puros. Então, essa crença, essa certeza que a doutrina espírita principalmente nos dá, de um Deus justo e bom, nos Acho que o Audálio caiu. Mas. A partir daqui, voltou. de uma felicidade relativa. Bom, Audálio, acho que a gente conseguiu entender a sua mensagem. Você tá um pouquinho torto assim, mas não tem problema não. Acho que o Audálio está com algum problema aí de conexão. Pronto, tá voltando aí. Mas aí, só puxando o gancho... Voltou. Puxando o gancho técnico. Aqui... Chama o menino Problema da TI. técnico. Chama o menino da TI. Aí, Wellington, puxando essa questão aí que a gente estava conversando sobre Deus, felicidade, mais uma vez. A gente fica pensando assim, a gente tem uma felicidade aqui na Terra, que é uma felicidade, vamos dizer assim, temporária. Hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou feliz. Eu estou feliz quando eu conquisto algo ou não conquisto algo. E quando eu vou para o mundo dos espíritos, eu vou em busca da felicidade eterna, eu vou em busca de uma felicidade plena. Como é que é a sua visão em relação a isso, Wellington? Existe, né, sobre essa questão da felicidade, uma série de clichês, né, que a gente conhece, frases feitas, né, entendimentos pessoais de cada um do que é a felicidade, do que é conquistar a felicidade. Mas aí eu penso que a felicidade é um momento, são construções nossas internas, né? A nossa felicidade não vai ser aqui nesse planeta, porque a gente convive com uma diversidade de situações, de pessoas, né? Ora a gente de conquistas e não conquistas, né, de alegrias e tristezas, e não dá para a gente nos atribuirmos, assim, não nos classificarmos como felizes de tudo, de um todo, né? Porque a gente passa por diversas transformações. E o entendimento que eu tenho hoje da felicidade é a felicidade que você vai construindo dentro de você, quando você vai se melhorando, se auto-modelando nos seus conceitos, nos seus preconceitos, você vai derrubando, né, quebrando barreiras suas próprias, e que não será no mundo material que a gente vai ter essa felicidade, né, que a gente vai ter conhecimento dessa felicidade quando a gente não estiver mais aqui, né, nesse plano, estivermos avançando para outras esferas, né, no âmbito espiritual. É isso mesmo. À medida que a gente vai avançando, a gente vai se desprendendo mais e mais da matéria e conhecendo mais e mais do que é a felicidade. Aí deixa eu só trazer aqui de novo. Então, quando Kardec diz assim, que Deus é eterno, infinito, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom, a gente podia refletir
em relação a cada uma dessas, vamos dizer assim, dessas qualidades, né, infinitas de Deus, e pensar assim, será que se não houvesse feliz ou não, será que Deus seria realmente quem ele é se alguma dessas propriedades, vamos dizer assim, dessas qualidades faltasse? Então, a gente pode agora só procurar aqui meu controle para a gente ir para a próxima pergunta. Aliás, perdão, desculpa, para a consideração de Kardec a respeito de cada ponto desse. Então, Kardec vai começar pelo primeiro ponto, onde ele diz assim, Deus é eterno. Senão, teria também teria sido criado por um ser anterior. É assim, a eternidade, a respeito de Deus ser eterno, né? Porque Deus, se ele não fosse... A gente tem a tendência, como a gente estava até conversando no nosso estudo, que a gente tem a tendência a acreditar que o infinito, o eterno, é daqui da gente está para frente, né? Mas o eterno, ele é eterno para todos os lados, para todas as direções. E aí, Deus também é eterno para trás, né? Desde o começo, antes de tudo. Então, se ele não fosse assim, ele não deveria ter sido criado por alguém, não é? Ou então, ele teria surgido do nada. Não é isso, pessoal? Robson. Positivo. Esse atributo de Deus, né, da eternidade, ele chama muita atenção pela até nossas concepções, né? Porque para nós... Pronto, Pedro mexeu e eu achei que eu tinha caído. Pelas nossas concepções, sempre haverá algo que marca aquele início, né, o princípio, né? E isso não ocorreu com Deus, né? Deus não poderia ter sido criado, porque se ele tivesse sido criado algo maior do que ele, existiria, e isso não é verdade, né? Então, Deus nunca foi criado e sempre existiu. Então, isso é uma coisa que nós, né, temos uma necessidade de, em alguns momentos, expandir o nosso entendimento, e em outros também sermos humildes o suficiente para dizer, olha, eu não consigo ainda ter a abrangência dessa amplitude de Deus, né? Porque a gente quer a coisa sempre muito bem explicada, mas, como no início da pergunta, né, responderam que nem o homem mais inteligente, né, conseguiria captar a essência de Deus, né? Então, o fato de ser eterno, então só Deus é eterno porque todos nós, espíritos, fomos criados por ele, né? Então, todos nós tivemos um princípio, né? E esse princípio retira de nós a eternidade. Em alguns momentos, as pessoas dizem que a nossa vida é algo tão extenso, né, já que nós somos imortais, né, que a gente poderia dizer, o espírito ele é eterno, mas não. Somente Deus é eterno, porque Deus não teve o seu princípio, né? Ele não foi criado por ninguém, por nada, e até porque ter sido criado pelo nada seria impossível, já que o nada não pressupõe que não é o causador, né, de algo, né? Então, ou o princípio de algo, né? Não pode ser o nada, tá? Então, essa é uma atribuição, né, uma característica de Deus que a gente precisa ter como, digamos assim, precisa ser entendida por nós. Diga aí, Pedro. Exatamente o que você falou. Se Deus tivesse sido criado do nada, né? Aí eu fiz uma pergunta tal aqui, assim, olha, se o nada pudesse criar Deus, ele ia criar outro Deus. Não é isso? O que você acha, Audálio? Pois é, o nada não existe. Você atribuir, né, um ser, Deus, que sair do nada é uma coisa realmente ilógica
Eu acho que, apesar das nossas limitações de inteligência, mas pelo próprio conceito, que é o nada não existe, né? Então, Deus surgir exatamente do nada é totalmente inconcebível, né? Não tem como a gente imaginar dessa forma. Exatamente. Então, é aquela história, né? A gente pode não conhecer, como a gente não conhece o princípio, nem conhece a grandeza de Deus, né? Então, a gente não tem nem como, sei lá, pensar, imaginar como é que foi feito, como foi criado. Ainda falta muita coisa para a gente entender muito dessas propriedades de Deus. Não é isso, Wellington? O Aldalho tem alguma coisa, Aldalho? Eu ia só complementar esse nosso raciocínio com relação, né, a essa eternidade de Deus, é que, assim, nós, por estarmos muito limitados, o nosso entendimento de materialidade, né, então a gente tem uma tendência de limitarmos e de querermos sempre conceituar as coisas pelo lado material, né? A gente quer conceituar, a gente quer mensurar, medir, até com relação a Deus, né? Até com relação a Deus. E com relação a Deus, a gente está exatamente estudando todos os atributos de Deus, então a gente percebe, como os Espíritos dizem aí, gente, que pela nossa limitação de inteligência e pela nossa também limitação de linguagem, né, não é possível a gente definir e expressar Deus. Eu fico aqui imaginando, a gente vê que dentro da nossa própria convivência social e dos níveis de aprendizado intelectual, né, pessoal? Uma coisa é a gente estar se comunicando com alguém, né, que é letrado, que já fez um curso, um doutorado, um pós. Uma coisa é a gente estar conversando com um cidadão nessa condição, né, ainda que dentro de uma limitação e imperfeição, e outra coisa é a gente estar se comunicando com alguém lá do nível primário, né? A gente vai perceber que essa pessoa desse nível inferior de linguagem vai ter uma dificuldade muito grande de se comunicar, de entender o que aquela pessoa está falando. Agora, imaginemos a linguagem dos espíritos superiores se comunicando conosco, né? Como eles sempre estão falando aí, a pobreza da vossa linguagem, a limitação, como é que eles vão, tipo assim, como é que eu vou entender uma linguagem de um espírito superior? Até que ele queira, tenha muita vontade de se comunicar comigo, mas eu não vou conseguir, em alguns momentos, né, entender e compreender isso. Então, daí eu acho que, como diz, todos esses atributos de Deus, os Espíritos estão falando aí para nós, e que ele diz assim, do vosso ponto de vista, dá para vocês entenderem. Então, é por aí, né? Mas a gente tem que ter a atenção e a humildade de que nós temos muitas limitações para desvendar, para definir, conceituar Deus. É isso mesmo, né? Para a gente começar a entender, ter que chegar lá no jardim de infância, a gente ainda vai ter que chegar no espiritual, começar a entender Deus. Isso, a gente acabou te cortando aí, você pode concluir seu raciocínio. Oi? Você está me ouvindo Desculpa, bem? Ed. Desculpa, Ed. Agora você. Desculpa, viu? Não tem problema não, cara. Olha, eu vejo que é muito difícil para nós aqui alcançarmos um conceito, né, da eternidade como um todo. Por exemplo, o tempo tem começo e tem fim. E a eternidade é contrária ao tempo, pois é infinita, né? A eternidade é infinita, é imutável, né? A eternidade não tem fronteiras. Se Deus tivesse um começo, então ele poderia ter um fim. Deixaria de ser eterno. Né? E queria aproveitar essa fala do Aldalho, que foi muito relevante, né? Que eu ainda penso que é mais fácil uma pessoa menos letrada compreender Deus do que uma pessoa letrada no sentido da humildade, né? Digamos assim, uma visão mais simples, mais pura, porque a pessoa, quando é letrada, dependendo da pessoa, da sua condição de evolução e etc., etc.,
Ela pode ser uma pessoa arrogante, pode ser uma pessoa orgulhosa, pode querer elaborar definições dela mesma, né? Como eu estava estudando sobre o tema de hoje, vi muitas colocações de pessoas com vários tipos de afirmações acerca de Deus, né? Que Deus é matéria, que Deus é isso, que é aquilo, que a gente fica assim embasbacado de ver tanta coisa assim que no geral, quando a gente faz a leitura, não vê um sentido na coisa. Eu tenho essa visão assim. Entendi, mas você faz o seguinte, você chama esse pessoal que falou isso, você chama para o estudo aqui do CEAL, para a gente estudar junto com eles, viu? Mas vamos lá, meus amigos, manda aqui com as nossas pontuações, né? Só aqui, próxima pontuação, quando Kardec diz que Deus é imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É muito importante a gente ver só. Tem um. Não, o gato aqui está meio louco. Então, voltando. É muito importante a gente ver essa questão da imutabilidade, porque é aquela. Se Deus tivesse feito as mudanças, hoje Deus fez amanhã fez assado, e as leis elas não têm a continuidade que ela tem, elas não estariam, elas não teriam a força que ela tem, as leis da natureza, as leis de Deus. Não é isso, Audálio? É isso, né, gente? Essa questão aí é maravilhosa, a gente entender essa questão da imutabilidade, quer dizer, as leis de Deus não mudam em nenhum momento, mesmo desde as mais simples às mais complexas, né? Então, e aí eles colocam a questão assim do universo, né? Essa estabilidade desde o início, né? Uma harmonia, um sincretismo todo, como eu diria, fechado e sem mudança, funcionando harmonicamente. Uma coisa fantástica da gente perceber essa harmonia constante do universo, né? Sem nunca se alterar, os mais diferentes níveis de matéria, né? As matérias que, inclusive, algumas ainda precisam serem descobertas pelo avanço da ciência. Então, se mudasse, né, seria como as nossas leis, as nossas experiências, né? E Deus não está nesse contexto, né? Está lá perfeito o universo, está lá perfeitas as suas leis, para a gente, a proporção que a gente for evoluindo, a gente ter uma relativa compreensão das suas leis, que sempre nos vão possibilitar, inclusive, crescimento, progresso, né? De todas as formas. Exatamente. Mudam as leis dos homens, mas as leis de Deus nunca, né? Você imagina se mudasse se as leis de Deus mudassem como mudam as constituições, né? E as leis por aqui no plano terreno. Ia ser uma confusão danada, não era não, Wellington? Com certeza, bom, nós somos mutáveis, né? Então, essa é uma característica que só um ser pode ter, Deus, né? Porque Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e vai ser o mesmo de sempre, né? Ele nem sucessor ele terá, porque imagine se nós tivéssemos esse atributo de Deus, como é que não estariam as coisas hoje? E não só isso, né? A questão da imutabilidade também a gente pode levar para vários outros pontos de vista. A questão também da própria matéria, mas também da questão da justiça, né? Porque se Deus fosse, se ele não fosse imutável, ou seja, se ele fosse mutável, assim seria também a sua justiça. Não é isso, Robson? Positivo, Pedro. E assim, é interessante nós colocarmos essa imutabilidade, por exemplo, na nossa caminhada, não como matéria, né, mas como espírito. Porque essa é uma caminhada muito longa. E assim, ela inicia sem nenhuma compreensão de Deus, né? E aí
essa falta de compreensão nos leva a um distanciamento, né, a escolhas equivocadas, mas a partir do momento em que nós começamos a tomar conhecimento dessas leis e começamos de certa forma, entendê-las e aceitá-las, isso contribui para que nós, né, enveredemos por um caminho, né, vamos dizer assim, de melhor qualidade, né, um caminho no qual a prática do bem, a prática do amor, ela se torna mais constante, né? Então, o espírito, ele precisa dessa imutabilidade, porque ele sabe que na sua caminhada ele vai ter determinadas necessidades, determinadas situações que precisará atender, que precisará conhecer, né? E a partir daí ele sabe qual o caminho irá tomar, né? Como a doutrina espírita, ela nos diz de onde nós viemos, né? Aonde nós nos encontramos e para onde nós iremos, né? E a gente só pode dizer, né? Por exemplo, hoje já falamos algumas vezes aqui dessa felicidade futura, desse encontro que nós teremos com a paz, com a serenidade. Isso só é possível porque a lei de Deus é imutável, né? Então, se não fosse dessa maneira, a gente nunca poderia chegar e dizer que algum dia encontraremos a felicidade. Porque pode ser que amanhã a lei seja outra totalmente diferente. Inclusive, né, ela poderia ser a lei da prática do mal, né? E aí? Então, sendo sabedores de que Deus é imutável, por consequência, suas leis são imutáveis, né? A prática do bem e a prática do amor, ela é, né, uma imutabilidade na nossa caminhada. Então, a busca por essa prática, a busca pelo entendimento do que nos reserva a prática dessa lei, né, irá contribuir para que cada vez mais nós cresçamos moralmente. É isso mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, vamos continuar aqui com a próxima consideração. Kardec diz que Deus é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É exatamente o que a gente estava discutindo já um pouco antes, né? Que se Deus fosse mutável, se estivesse, vamos dizer assim, propenso às mudanças, ele também estaria, como a matéria está propensa a essas mudanças. E aí tudo já não conseguiria se encaixar da forma que se encaixa. Então, assim, se Deus criou a matéria, né? Se Deus criou tudo que a gente vê no universo, matéria ou não matéria, eu acho que ele não pode ser feito daquilo que ele criou. Não é isso, Wellington? Concordo plenamente, porque, como você mesmo já falou, né? Se ele não fosse, quer dizer, o que é material, né, se transforma, né? Reage às forças das leis da física, da química, de todas essas leis, né, que a nossa inteligência, até onde ela vai, já conseguiu desvendar alguns segredos, mas não se consegue e não vamos conseguir, né, atribuir a materialidade a um ser que criou a matéria, né, e que a gente não tem, assim, o entendimento necessário para compreendê-lo ainda, né? Que, mais uma vez, eu reforço que não vai ser aqui, nesse plano, que a gente vai chegar a esse ponto. É até bom que não seja, para poder deixar as coisas bem equilibradas, né? Pelo menos um pouco. Então, dizer que Deus não é imaterial, a gente estaria negando também, dizendo que ele é imutável, né? Não tem muito, assim, essa parte da imaterialidade de Deus, está bem clara, está bem, né, específica. Eu concordo. Plenamente.
ela está bem clara e específica, porque é aquela, assim, se Deus não é matéria, Deus não é espírito, o que é Deus? Aí a gente vai cair nessa história que a gente está falando dos nossos conhecimentos limitados, não é isso? Então, eu acredito também que essa pontuação aqui de Kardec, ela é bem direta, né? Não é isso, pessoal? Quem quiser pode levantar o dedinho aí, quiser fazer algum comentário, ou a gente pode passar. Tá bom, então vamos adiante. A próxima. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Olha só que interessante, né? Porque se a gente pressupõe que Deus não é único, né? Então, se ele não é único, há outros deuses. E aí, como é que a gente vai fazer com a ordenação dessas leis? Como é que a gente vai fazer com o entendimento das leis, da matéria, de tudo? Um Deus cria de um jeito, o outro Deus cria de outro. E aí, como é que funciona? Não, eles têm que criar tudo ao mesmo tempo. Aí eles teriam que ter livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio. É uma confusão. Não é isso, o Audálio? Não faz sentido algum isso daí, não é? Pois é, pois bem, né, meus amigos? Essa questão de Deus, da unicidade de Deus, né? Deus é um ser único, que como você já colocou aí, né? Se houvesse outros deuses, não poderia ter essa ordenação, essa harmonia, né, que rege o universo, que automaticamente regem as leis de Deus, né? Elas são perfeitas e elas são imutáveis, como a gente já estudou aí no último tópico, né? Então, se na verdade houvesse vários deuses, não poderia ter essa ordenação, porque cada um com seu poder, cada um, inclusive, com seu comando, então, não poderia ter esse poder único, que é soberanamente bom e justo, e ele é Pai todo-poderoso, né? Todo-poderoso. Então, todo o poder terreno emana de Deus. Nós, enquanto terrenos, homens, humanos, né? Aquilo que nós recebemos de poder, de ações, elas são de ordem divina primeiro, é o poder supremo. Então, na verdade, se fosse vários deuses, se houvesse esse poder em vários seres, não poderia jamais ter a ordenação que nós temos. E Deus deixaria de ser, na verdade, único, né? A inteligência suprema. Existiriam outras inteligências também no comando. Exatamente. É isso? E é muito interessante a gente ver essa conexão, essa ligação de tudo, porque, assim, até agora, qualquer um desses itens que você disser que não é verdade, né? Vamos supor assim, se a gente, nesse ponto, a gente confirmar não, mas se a gente disser que Deus não é único, quando a gente faz isso, todos os outros pontos que a gente viu, eles se desmancham. Tudo que a gente já estudou até agora, ele se desmancha. Não é isso, o Robson? Positivo, Pedro. Não somente esse aqui, né? Mas qualquer um deles faria com que os outros, né? É meio que um castelo de cartas, né? Se você tira uma e qualquer uma delas ali que está na base, todas as outras se desmantelam, né? Então, Deus precisa ser único, né? E é interessante, eu volto a frisar aqui, é essa necessidade dessa compreensão, né? Porque, uma vez entendendo que Deus é único, nossa percepção ela muda em muitos aspectos, né? A cultura que existe na sociedade de um contraponto em relação a Deus, né? Que algumas culturas, por exemplo, acreditam no politeísmo ainda, né? Então, assim, nada contra, mas essa percepção da necessidade de um Deus único, até para que haja equilíbrio, para que haja ordenação, ela se faz necessária, né? Então, o nosso aprendizado aqui de ficar discutindo esses pontos, esses tópicos, é exatamente para isso, né? Para fortalecer, né, a nossa concepção, né? Não somente de Deus, mas de todos os pontos que a doutrina espírita nos traz, né?
E aí fortalece esse entendimento, né, de que tudo que ela traz é muito forte, né, é muito embasado, né, e não somente esse ponto, né, a gente está falando especificamente de Deus, mas isso abrange todos os ensinamentos que a gente vai ver nesse livro, né? Não somente nesse, mas todos os livros da codificação da doutrina espírita, eles trazem essa base para a gente, né? Não existe uma falta, por exemplo, de lógica, não existe uma falta de ordenação, de lei, né? E ter, né, essa certeza desses atributos de Deus só fortalece em nós esses conhecimentos. É isso mesmo. Wellington, você quer pontuar alguma coisa? Não, querido, pode prosseguir. Tá, ok. Então, vamos lá. Só tirar esse bannerzinho aqui para ficar melhor. Pronto. O outro ponto, a outra consideração, a outra observação de Kardec é que Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seria obra de outro Deus. E aí a gente vai entrar nessa questão do que a gente estava falando outro dia, do politeísmo e como os outros deuses, cada um cria de um jeito, cria do outro, né? E às vezes um fica meio ressabiado com o outro porque o outro se envolve com discórdia de um, é uma confusão. E assim, se Deus não tivesse esse poder supremo, se ele não fosse soberano, né? Mais uma vez a gente desmantela toda a ordem, né? Tudo que a gente vê. E outra coisa, é importante a gente falar disso. A ordem que a gente está falando, que eu estou comentando aqui, não é uma ordem que a gente criou da cabeça, é o que a gente está vendo aí no mundo, né? É o que a gente vê no universo. Ou seja, tudo bem interligado, tudo funcionando como um reloginho, não é isso, Wellington? Exatamente. O que a gente está vendo aí nada mais é do que aonde vai a nossa compreensão acerca de Deus, né? Que ele tem que ser isso, mais do que a gente já viu, a imaterialidade, a imutabilidade, né? O ser eterno, e ainda tem mais alguma coisa que a gente desconhece, né? Assim, essas são o que o Allan Kardec ele enunciou aí nessa parte, são aquelas que a gente consegue compreender, né? E realmente, se ele não fosse, ele não sendo onipotente, e se houvesse um outro Deus, poderia ser que houvesse discórdias, né? E, consequentemente, desequilíbrio. Puxa muita coisa aí, né? A questão de ter dois deuses, né? Porque, como você falou, talvez nenhuma discórdia, assim, deles estarem um discordando do outro, aquela coisa, né? Mas a unicidade de tudo, do universo, seria bem mais complexa, não é isso? Seria uma coisa bem mais complicada, e aí vem a discórdia, né? Ou seja, uma coisa vai sendo criada de um jeito e a outra sendo criada do outro, porque eu vejo assim, se esses dois deuses são separados, cada um tem a sua própria concepção das coisas, e aí seria bem mais complicado, não é isso, Saudade? Pois bem, é isso, né, Pedro? Nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós temos a compreensão, né, de que Deus é todo poder e Deus é o Criador, né? Deus é o Criador de todo o universo. Então, se a gente admitir que tem um outro Deus, que tem um outro poder, então automaticamente algo dessa criação deixaria de ser a criação divina, a criação de Deus, né? E o que nós entendemos é que ele é o único, ele é todo poderoso e que toda a criação emana, né, dele. Esse o nosso entendimento. Por isso, né, que ele é todo poder, ele é único, com certeza. E isso nos dá, como se diz, essa certeza de que as suas leis, como o Robson falou anteriormente, as leis de Deus sendo imutáveis, elas nos dão a segurança de que todo o processo, todo o esforço que nós fizermos para trabalhar no bem, para alcançar o nosso progresso,
quer dizer, por mais lento que seja, um dia nós vamos chegar no alvo, né? Nós vamos chegar no nosso objetivo. Demore, passe o tempo que passar, porque ele é único, as suas leis não mudam, então elas estão lá e nós somos os seus, nós somos os artífices, nós somos os construtores da nossa própria evolução, da nossa própria felicidade. Essa felicidade que a gente tão almeja, que ela pode ser vivenciada aqui, claro, de acordo com a nossa condição, pelas nossas conquistas, isso é verdade, mas que com o entendimento que nós temos de que essa felicidade que nós almejamos, tão plena, ela só haverá de ser no futuro, né? Exatamente na dimensão espiritual de onde nós já experienciamos muitas coisas, viemos para cá para novas experiências e para lá a gente haverá de retornar. Isso é que a doutrina nos dá, e nos deixa de forma muito concreta, né? Perfeitamente, Audália, é isso mesmo. Aí eu fiquei pensando, né, uma questão assim, se Deus não fosse aquela onipotente, se ele não fosse único, né, se houvessem outros deuses, isso afetaria muito a minha questão do senso de justiça divina, né? Não é isso, Robson? Como é que ficaria a nossa cabeça, como é que ficaria essa questão de senso de justiça se eu tivesse mais de um Deus? Em quem confiar? Ficaria difícil, né? Porque iria depender de qual Deus, né? Antes eu só queria falar uma coisa, a gente está falando muito em felicidade futura, né? E eu acho que pode ser que desestimule a algumas pessoas, né? Assim, não, vai ser um negócio lá. Na realidade, não é lá longe, é assim. Quando a gente fala isso, é porque, de maneira geral, o que a gente está buscando aqui hoje é mais ou menos sobreviver nesse mundo, né? Então, as dificuldades desse mundo são contrárias a gente a ter essa felicidade, mas a partir do momento em que as nossas buscas, os nossos anseios, aquilo que é o verdadeiro e o real para nós, né, ele se destaca do mundo material, a gente consegue felicidade, né? A gente só não vai ter, assim, quando nós falamos que não é possível ainda, não é bem que não seja possível, mas é porque a maioria de nós, da humanidade, ainda requer muita satisfação material para encontrar essa felicidade, tá? E pelas dificuldades do nosso mundo, por ser um mundo de provas e expiações, até pela, digamos assim, por aquilo que nós nos comprometemos em buscar, em vivenciar nesse mundo, é que enquanto nós estivermos com o nosso coração voltado para as coisas materiais, essa felicidade ela será difícil, né? Queremos encontrar felicidade, vamos começar a nos descolar da materialidade, a felicidade chega. Tá? Só para não desestimular ninguém, tá bom? Claro, perfeitamente. E assim, é um conselho muito bom essa questão de nos descolar, né, da matéria, que é uma coisa que a gente vai fazendo, né, constantemente, e a gente está aqui exatamente para isso, para a gente aprender a conseguir viver não estando tão colado à matéria. E falando a gente estava tocando no assunto de justiça, né? Então vem o outro ponto que Kardec abordou, que é exatamente essa questão, que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, resumindo tudo que a gente está falando, eu acho que vai cair nesse ponto, né? Ou seja, se a gente olhar para qualquer coisa que não tenha sido feita pelo homem, né, como a gente já viu, que é obra de Deus, a gente vai ver essa sabedoria providencial nas coisas mais pequenininhas, e pequenininhas que eu digo, dentro mesmo, átomos e aquelas coisas, moléculas, a gente vai encontrar essa sabedoria, a gente vai encontrar essas engrenagens
né, funcionando de uma forma harmoniosa, uma forma perfeita. E isso que a gente vê é o que faz com que a gente não duvide, né, da existência de Deus, nem da presença dele entre nós, e muito menos da sua justiça e da sua bondade. Não é isso, Audálio? É isso, né, Pedro? Até a gente, no nosso estudo, né, preparatório, a gente comentou um pouco sobre isso. E ele começa exatamente assim, a sabedoria providencial da lei divina, né? Ou seja, eu vejo assim, no meu entendimento, qualquer coisa vocês me corrigem. São dois fatores, né? Dois requisitos, sabedoria e sensibilidade. Ou seja, essa sensibilidade, ou seja, esse saber ser sensível, como você colocou aí, os Espíritos colocaram, das coisas mais pequenininhas às maiores, né? Se a gente souber ter a sensibilidade de observar, a gente vai perceber exatamente essa bondade, essa justiça divina para nós. Então, a doutrina espírita, nessa racionalidade que os espíritos colocam, e algumas palavras, elas são, como é que eu diria, são a chave para a gente compreender e se apropriar, e como o Robson falou, e se apropriando, a gente procurar ser feliz a partir da agora, sim, né? Porque, na verdade, é como ele colocou aí, a gente precisa se descolar da materialidade. Nós temos, cada um de nós, apesar das nossas, né, gente, limitações, nós temos uma centelha, uma semente que está plantada em nossa essência espiritual do amor, né, do perdão, da tolerância, da compreensão. Então, tudo isso são sementes que já estão implantadas na nossa essência e que nos propiciam essa felicidade, não só vinculada às nossas conquistas e às nossas aquisições materiais, e com certeza todos nós que aqui estamos nesse encontro já experimentamos isso, né? Conquistas que nos trazem momentos de felicidade, como a menina colocou aí. São momentos, sim, são momentos, mas já são ensaios, né? E que é possível, sim, a partir de agora, a gente, repito, ter essa consciência, né? Então, muito, muito maravilhoso aí esse encerramento aí dos atributos de Deus que a gente está fechando nesse último texto que você colocou aí para nós, né, Pedro? Exatamente, e é muito importante isso aí que você está falando, a questão do amor, né? Da compreensão, da caridade, que é uma coisa que o Espiritismo fala muito, que isso também não adianta só você ficar percebendo ou buscando a presença de Deus nas coisas e ficar contemplando a beleza de Deus, a obra divina, se você mesmo não está seguindo em frente, né? Se você mesmo não está praticando os ensinamentos, se você mesmo não está buscando a sua evolução, porque volta aquela questão que a gente estava falando, não adianta você ficar parado esperando o fruto cair na sua cabeça, né, para matar a sua fome. Você tem que ir atrás disso, não é, Wellington? Você tem que ir atrás dessa evolução moral, não é? Concordo plenamente, porque nós temos todas as ferramentas à nossa disposição, né? Para atender aos anseios de Deus, né? Para atender a nossa caminhada para a evolução. Só nos resta colocá-las em prática de fato, né? Conhecer somente não basta, né? Nós já temos a sabedoria para poder praticar. É só isso que está faltando ainda um pouquinho em nós para a gente poder seguir em frente. É isso mesmo, é como o Elton acabou de falar, Robson, as ferramentas. Temos todas as ferramentas, basta só que a gente realmente olhe para elas e comece a usá-las. Não é isso mesmo? A doutrina espírita tem como lema fora da caridade não há salvação, né? E assim, é interessante porque esse lema, ele só existe se você fizer algo, né? Eu não posso ficar idealizando, ficar imaginando, ficar querendo. Então, a caridade, ela é o exercício, né? É a realização, né? Nem que essa realização seja uma prece que você está fazendo por outra pessoa, tá?
mas de outra maneira não existe, né? Então, o aprendizado, o conhecimento, a busca pelo aprendizado, né, por atingir um patamar diferente, ele é válido, mas o exercício desse aprendizado é quem vai confirmar em nós essa mudança tão necessária, tá? Eu só queria pegar essa primeira frase aí, né, só para finalizar, e você é breve. Assim, é interessante, quando a doutrina espírita diz assim, nós precisamos nos resignarmos, né? Até pelas vicissitudes da vida e tal. E muitas vezes a gente acha que por que eu tenho que me resignar, por que eu tenho que seguir essa linha, né? Essa primeira frase, ela te dá a resposta. Se Deus é soberanamente justo e bom, né, a nossa vida ela tem um final, né, não um final, mas um intuito maior, que é nos fortalecer, que é nos engrandecer, tá? E é a vida que é necessária a nós, né? Vamos aproveitar a oportunidade, vamos arregaçar as nossas mangas, vamos fazer algo, porque se nós olharmos ao lado, a gente vai encontrar motivos para essa resignação, tá? Então, a bondade de Deus, a justiça de Deus, ela ainda não há, ainda não, ela não tem paralelo, tá? Nós, sendo sabedores disso, a gente começa a enveredar por um caminho, né, de deixar de lado a reclamação, de deixar de lado as nossas dificuldades, as nossas dores, para entender que precisamos aproveitar a oportunidade, né, e construir com essas oportunidades e com essas dificuldades. Tá? Era isso, né? Eu acho que finalizou aí. Tá? Então, é contigo aí. É isso mesmo. Não podemos ficar parados, não é isso mesmo? Temos aí motivos de sobra, a gente olha para todo canto, a gente tem motivo de sobra para nos resignarmos. Olha os comentários aqui, tem muito. Rosângela diz assim, por exemplo, eu estou feliz de estar assistindo os meninos do céu. Que bom, maravilha. E aí ela há 400 anos aqui de menino. Eu fico lisonjeado, né, com esses elogios. A Rosângela... ela é muito generosa, claro. Né? E ela também diz aqui, ó, que Deus é soberanamente justo, né, lei de causa e efeito, e bom, que é a misericórdia divina, perfeitamente. É isso mesmo. A Regina Coeli diz aqui, quando a gente vê o extremo da dor e da miséria, valorizamos coisas simples e agradecemos em tê-las. É aquela história, né? A gente só sente falta quando perde, né? E aí a gente não precisa disso. A gente pode agradecer, a gente pode valorizar as coisas simples a partir de agora, não é isso? E aí, ó, o Reginaldo confirma com a Rosângela que se a gente busca o que é bom todo dia, todos os dias seremos felizes. Claro, né? Esse é o intuito da caminhada, né? E aí a Regina complementa, impressionante quando saímos do nosso mundinho e vemos o outro, percebemos o quanto Deus é misericórdia. Claro, se a gente fica dentro do nosso quarto, né, dentro do nosso mundinho trancado, a gente não vai saber nunca, né, como é que é lá fora, e a gente vai ficar sempre ou reclamando das coisas que a gente queria ter e não tem, né, ou que a gente não alcança, ou achando que está tudo perfeito, lindo e maravilhoso, né? E aí não tem a caridade. Gilberto Freire diz, a felicidade vem de dentro, não depende de nada externo, e saber que Deus existe já é tudo o que precisamos. Claro, saber que Deus existe já nos dá o conforto, é aquela história, né, de para onde vamos, para onde vamos, como quem somos, né? Aquela coisa toda, aquelas perguntas. E aí, ó, a vida espera da gente é coragem, como vocês disseram, temos todas as ferramentas para seguirmos o caminho do bem. As pessoas que transgridem as leis de Deus, elas sofrerão as suas próprias consequências e não é castigo. Não, é lei de causa e efeito, né? Você colhe o que planta. Deus mostra-nos tantas coisas para crescermos, mas por vezes não temos maturidade espiritual para sentir e aprendermos as lições que ele e a vida nos favorece. Perdão pela insensibilidade. Que é isso? É exatamente isso. Deus é tudo isso. E pronto, meus amigos.
Conseguimos fechar aí esse trecho, né? Depois a gente vai já para a segunda parte, no nosso próximo estudo. E agora a gente vai para a leitura do Evangelho. A gente vai para a nossa reflexão do Evangelho, que é o capítulo 9, amar o próximo como a si mesmo, é o mandamento maior. Oh, desculpa, 11, 9 não, 11. E o item 4, não é isso? Wellington, a leitura é sua, vamos à nossa reflexão do Evangelho. Pois bem, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando se adotarem para regra de conduta, para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Bom, né, Pedro? A gente não escolheu esse tema aleatoriamente, né? Mas assim, nessa questão, a gente já falou do amor aqui ao próximo, de certa maneira, mas essa é uma das práticas que a gente tem que levar à frente, né? Para a gente romper com todas essas atrocidades que estão acontecendo, né? Principalmente as mais recentes que a gente vê nos veículos de televisão, né? Sobre a questão do desrespeito ao ser humano, né? Que nada mais é do que a falta de amor ao próximo, né? Porque todos nós somos espíritos, todos nós temos essa essência. Espírito não tem cor, espírito não tem sexo, espírito não tem, sei lá, outros atributos. Então, todos estamos juntos numa só congregação espiritual, digamos assim, né? Mas ainda insistimos em manter, né, determinadas questões que já deveriam estar excluídas do nosso cotidiano, né, que é o preconceito, a discriminação, né, por questões históricas mesmo. Nós, por exemplo, estamos há 132 anos pós escravidão. Abolição. Ah, sim, abolição, sim. Mas a escravatura durou mais de 300 anos, 330 anos, né? E desse 300, a escravidão. A escravidão durou 330 anos e pós-escravidão nós estamos somente há 132 anos. Eu estou com quase 60 anos, quer dizer, para mim não faz assim, sabe, questão de tempo, de cronologia, não é muito tempo. Então o homem ainda permeia essa questão, ainda insiste nisso por conta de uma série de injeções que fizeram conosco, né, como a gente estava comentando hoje, nas nossas escolas, né, sutilmente, né, que eu posso até citar exemplos. Por exemplo, a história do Patinho Feio, né? Tem uma história do Patinho Feio, que o Patinho Feio é negro. Tem a história do Tom e Jerry, que sempre aparece a Mami, que era uma senhora negra, mas a gente nunca viu o rosto, a gente só via do avental para baixo.
temos Sítio do Capão Amarelo com a tia Anastácia, porque a gente sabe que Monteiro Lobato era declaradamente racista, né? E uma série de outros. Tarzan, por exemplo, na África, ele era o rei, ele era quem dominava, ele era o chefe maior que todos temiam e respeitavam, né? É outro exemplo, e era branco. Por que eu estou falando sobre isso? Por causa dos últimos acontecimentos que não foram os únicos, né? Que acontecem sempre. E a gente vê até nas redes sociais pessoas já levando para outras questões que são determinadas emissoras que estão querendo criar uma tensão, mas não é isso, né? Porque realmente o que está faltando é o que a gente leu hoje aqui. O que está faltando é o amor ao próximo, o que está faltando é o respeito, né? É isso que eu acredito que, de tudo que nós falamos hoje, né? Essas práticas vão fazer uma diferença muito grande no nosso processo evolutivo. Por isso que eu falei que a gente tem essa ferramenta de amar o próximo, mas, né, a gente precisa utilizar, como você falou, a gente precisa praticar, a gente colocar no nosso dia a dia, a gente precisa combater, a gente precisa refutar tudo que é negativo para a própria evolução da humanidade, porque Deus não quer isso, né? E muitos de nós, né, não vou generalizar, lógico, ainda estamos no caminho errado, né? E quando a gente procura acertar, quando a gente procura a perceber no outro, o outro que ele é em essência, aí sim a mudança começa. Só isso. Perfeitamente, é aquela história que você falou, essa história permeando mais pelo racismo, aquelas questões que nós estamos vendo muito hoje em dia. E assim, é só você parar para pensar, não precisa nem pensar, nem refletir um dia, uma semana, não, você reflete um minuto. Que aquilo que você queria dizer para aquela pessoa, aquilo que você queria fazer com aquela pessoa, vamos fazer o contrário. Põe-se no lugar dela e veja se você ia gostar ou se você ia aguentar receber aquilo que você quer dar para ela, né? Se você quiser dar amor, ótimo. Mas se você quiser dar ódio, pense, pare, né? Reflita, veja se é isso mesmo que você quer, veja se é isso mesmo que você está pensando. E assim, uma coisa que assim, é muito importante, o fato de você estar trabalhando isso, né? Deus, já com a sua justiça e bondade, você já começa a entrar, né, no processo de perdão, no processo de arrependimento. Você tem que começar, não pode parar, não é isso? Meus amigos, é uma excelente reflexão, eu espero que todos continuem refletindo isso, tá? E vamos lá, vamos só relembrando aqui a nossa agenda para a gente já fechando, que já está acabando, nós precisamos fazer nossa prece final. Só lembrando nossa agenda, quarta-feira tem o estudo da Revista Espírita, tá? Quintas-feira tem o estudo do magnetismo e ao sábado o estudo do Evangelho, que é muito importante, tá? Outra coisa também que eu gostaria de enfatizar aqui é que a partir de janeiro nós estaremos transmitindo ao vivo pelo YouTube, tá bom? Então já entra lá no canal do CEAL no YouTube e já se inscreve, tá bom? Pessoal, vamos agora para a prece final, magnetização da água. Vocês, com seu copinho d'água, já entrem em recolhimento e já mentalizem aqueles entes queridos, encarnados ou desencarnados. Não é isso, Aldália? Que você gostaria de passar os bons fluidos, né? E assim também a todas as outras pessoas do nosso mundo que estão sofrendo. Aldália, é com você, meu amigo. Ok, amigos. Então vamos para o nosso momento final do nosso encontro hoje, agradecidos primeiramente a Deus por essa concessão e num momento de estudo muito oportuno, né? Nós acabamos hoje, graciosamente, de estudarmos o capítulo 1º do Livro dos Espíritos, que é sobre Deus, e pegando essa fala aí última do Josias, ou do Josias, ó, Josias, do Wellington, da nossa amiga Regina Coelho, né?
que não justifica tanta violência, tanto desamor. Então, dentro desse contexto, é exatamente isso que nós acabamos de estudar nessas semanas anteriores, né? Eu acho assim, a humanidade como um todo está precisando de Deus, precisando entender as leis divinas, né? Que elas possibilitam essa convivência fraterna, essa convivência de justiça, de amor ao próximo. É isso que, independentemente da nossa orientação religiosa, Deus, Pai poderoso, Criador de tudo, né? É relativamente inteligente, precisamos colocar Deus nas nossas vidas. É isso que a gente deixa como mensagem ao final desse estudo do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que ainda, quer dizer, estamos em conclusão, porque na próxima a gente vai estudar da questão 14 em diante, 14 a 16, finalizando definitivamente o capítulo 1, né? Mas, assim, nós estudamos hoje, finalizando Deus e os seus atributos, né? Então, vamos para a nossa prece final e o nosso momento de magnetismo. Bondoso Deus, Pai de amor, de bondade, de justiça, inteligência suprema, causa primária de tudo, aqui estamos concluindo o nosso estudo dessa noite, conscientes da Tua presença entre nós, certos da presença de Jesus, nosso modelo e guia, conforme Ele mesmo nos ensinou, que quando reunissem 2 ou mais em Seu nome, Ele estaria junto. Então, nós temos essa certeza que, nesse momento, Tu estás conosco. E gostaríamos, assim, de, nesse momento especial, rogarmos a Ti, através dos benfeitores espirituais, nossos colaboradores, benfeitores, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Demet, que possam fluidificar as águas que estão conosco, para que se tornem medicamentos, recebendo os fluidos da espiritualidade, os fluidos do universo, para que se tornem úteis a todos nós, especialmente as pessoas, os nossos amigos que se encontram em tratamento espiritual. Que essas águas se tornem efetivamente medicamentos, ó Pai, e que Jesus possa, juntamente com os bons espíritos, propiciarem, elaborarem a cura desses mais doentes, desses mais enfermos, inclusive todos nós, porque todos nós somos doentes da alma. Queremos também te pedir, ó Pai, em benefício de todos aqueles que se encontram hospitalizados, temporariamente passando pela prova da dor, para que conhecemos a espiritualidade de estudo do CEAL, e a todos esses espíritos amigos, a todos esses espíritos encarnados que formam essa corrente fluídica maravilhosa que propicia esse estudo. A todos a nossa gratidão e o nosso desejo sincero de que essa semana seja plena de alegria, de realizações, de amor e de concretização dos nossos ideais, especialmente os cristãos, que possam reinar a paz, a união entre todos nós. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, paz e luz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Robson, Wellington, Audálio. Foi um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau a todos. Boa noite. Até segunda. Boa noite a todos, boa semana. Até segunda. É isso mesmo. E aí, pessoal, nós temos agora só aqueles lembretezinhos de novo, tá? Que quarta-feira tem um estudo da Revista Espírita, na quinta, estudo do magnetismo, e ao sábado, os estudos do Evangelho, tá? E não esqueçam que a partir de janeiro nós estaremos pelo YouTube, tá? Pois então, pessoal, mais uma vez, boa noite e até próxima segunda-feira, todo mundo dando boa noite aí. Não esqueçam, tá, pessoal? Esse último ensinamento aí do Evangelho é muito importante e é bom que a gente comece a praticar esse amor ao próximo a partir de agora, nesse minuto, tá? Não esqueçam. Pessoal, uma boa noite, uma excelente semana, que Deus abençoe todos vocês e a gente se vê. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.